países pelo mundo. Mas agora, espaço para o quadro Moeda e Mercado, de terça e quinta-feira. Nosso Fábio Denardi está aqui com a gente para trazer informações importantes da economia brasileira, economia mundial, para você saber aonde você pode usar sua graninha tão suada de uma maneira mais correta. Tudo bem, Fábio? Bom dia para você. Bom dia, Fred Júnior. Bom dia, equipe da Guardia da Notícia, nossos ouvintes. Ontem a gente teve um mercado, né, a tal famosa super quarta, né, onde tivemos decisões de taxa de juros tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E foi uma montanha-russa, Fred Júnior. Emoções. Emoções. A abertura do mercado, a Bolsa subiu mais do que 1%, e quando chegou lá em cima, caiu tudo, devolveu o ganho de 1% e fechou no negativo de 0,7%, uma vez que às 15h30, né, saiu a decisão do Federal Reserve, primeira reunião com a presidência do Kevin Warsh, né, que foi indicado por Donald Trump, e as falas vieram duras. Na verdade, teve uma manutenção da taxa de juros americana entre 3,5% e 3,75%, o que era o previsto. Porém, o tom veio um tom mais preocupante, obviamente por conta da inflação, tudo isso que aconteceu, né, com a guerra no Oriente, o preço das commodities subiram bastante, e dos 18 dirigentes do Federal Reserve, 9 indicaram uma possível alta até dezembro da taxa de juros americana. E aí, obviamente, o mercado sentiu, repercutiu aqui na Bolsa brasileira também, que vinha subindo bastante, recuou. O dólar, né, acabou subindo, as taxas de juros, os treasuries subiram bastante ontem, e aí às 18h30 veio a nossa decisão do Comitê de Política Monetária, a nossa Selic. A gente já havia dito aqui, eu acreditava num corte de 0,25, foi o que aconteceu, Fred Júnior, mas novamente os dirigentes mostraram a preocupação com a inflação. E o que chamou a atenção ontem, Fred, foi que, na verdade, né, os dirigentes acabaram comentando sobre a preocupação do fiscal, né? Como a gente sabe, o Galipo também foi indicado, né, do presidente Lula, que provavelmente gostaria de um corte de juros, mas os dirigentes sinalizaram que esse déficit fiscal pode preocupar e fazer com que a gente não tenha os cortes que a gente vinha previsto, e estão falando aí realmente em 14%, só mais um corte. Ou seja, um impacto maior do que se espera em relação às contas, né? Exatamente. A preocupação, o Banco Central, né, tem uma política independente, dificilmente eles acabam comentando, né, eles fazem o trabalho dele, mas eles mostraram a preocupação com o déficit público. Por quê? Porque o governo é um governo que está gastando muito, né, ele precisa estar fazendo algumas medidas populistas, e isso dá um aquecimento para a economia, Fred. Estão falando em 260 milhões jogados no mercado, obviamente essa conta um dia será paga, mas isso faz com que a economia aqueça muito. E quando você tem uma economia muito aquecida, você tem um aumento de preço, a inflação com isso, e uma das ferramentas do Banco Central é aumentar a taxa de juros, infelizmente. Fábio, até aproveitando, você acha que esses projetos Desenrola Brasil está sendo feito para que as pessoas tentem aí, eliminar dívidas? Está surtindo efeito no sentido que a intenção do governo é que injete dinheiro, você ao mesmo tempo que você está arrumando a sua vida financeira, ele quer que você arrume para você gastar de novo, e utilizando de recursos do Fundo de Garantia, que é seu, né? Está dando efeito isso aí, Fábio? Na verdade, eu acredito, Fred Júnior, que para uma classe média para baixo, realmente o Desenrola é um programa que está auxiliando, está dando a chance das pessoas limparem o seu nome, mas é o importante do que você falou. Isso dá mais fôlego para um futuro crédito lá na frente, né? Então isso é muito preocupante. Eu acho que quem tem dívidas muito maiores estão fazendo acordo, mas a taxa de juros continua muito alta, principalmente para os financiamentos, né? A gente estava vendo as taxas para financiamento imobiliário estão muito altas ainda. Então eu acho que essas medidas do governo estão sendo mais populistas do que propriamente surtindo o efeito. Não vai resolver todos os problemas, né? Mais ou menos que dá uma enganada, assim, a pessoa tem aquela sensação, pô, estou resolvendo aí as dívidas, mas na verdade está pagando muito mais, às vezes 3 vezes mais do valor original, né? Com certeza. O brasileiro é um povo que trabalha bastante, quer ter o seu nome limpo, quer ter o seu fim de semana tranquilo, mas realmente com essas taxas de juros estão muito altas. E eu volto a dizer, eu acho que o governo está tomando aí algumas medidas que podem repercutir muito lá na frente. E a preocupação é essa, Fred Júnior. Para você ter uma ideia, os 3 primeiros meses, a gente vinha comentando aqui, entraram 60 bi, né, de dinheiro, né? Isso é muito dinheiro. Só que o mês de maio
e agora julho já mostrou uma saída de 15 e agora 5, já saíram 20 bi. Então isso mostra uma preocupação lá fora, entendeu? Sobre a política interna aqui do Brasil. Fábio, em relação à Bolsa, que você acredita que agora vai ser uma tendência de alta? Você acha que não dá para prever? Porque a Bolsa chegou até ter essa alta, você citou, depois caiu, mas o que você está achando? Fred, a Bolsa bateu, né, quase 200 mil pontos. Sim. E acabou recuando 15%. Isso é muita coisa, né? Nós estamos trabalhando aí na faixa de 170 mil pontos. Está numa sensibilidade muito grande também, né, Fábio? Qualquer coisinha já existe um movimento muito forte, né? Sim, a volatilidade, né? Para você ter uma ideia, as pesquisas eleitorais têm mexido muito, influenciado bastante a Bolsa. A gente acredita que a Bolsa trabalhando acima de 175 mil pontos pode realmente voltar, mas abaixo disso realmente pode vir aí para os 163 mil pontos. Então, eu acho que o momento é de cautela. A gente mudou um pouco a visão, Fred Júnior, você sabe que eu sou muito otimista. Eu trabalhava na faixa do uma Selic entre 13 e 13,5. Agora o mercado está falando provavelmente entre 13,75 e 14, o que é muito ruim. E a gente sabe que quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, a Bolsa sente porque o dinheiro acaba migrando, né, para uma coisa mais segura. Caramba. E petróleo, você viu que deu uma baixada, hein, Fábio? Petróleo também, a gente está otimista, eu e você, está 78 dólares o barril hoje. Se a gente continuar com essa faixa abaixo dos 80, é muito positivo, principalmente para a inflação. Foi assinado ontem, né, lá na França, né, o Donald Trump aproveitou, né, a presença do Macron e assinou aí. O Irã ainda não assinou. Colocou ele como testemunha. Colocou, exatamente, colocou ele como testemunha e falou, ó, leva a minha cartinha. E agora a gente está esperando o Irã. Parece que hoje pela manhã o Estreito de Hormuz realmente já tem uma transição, né, uma transitação de navios petroleiros um pouco maior, mas a gente fica ainda muito apreensivo. Quanto tempo isso vai voltar? Essa assinatura do cessar-fogo é de 60 dias, mas o mercado precisa o quanto antes que as coisas realmente se estabeleçam para realmente o dólar ficar abaixo dos 80 e aí buscar novamente os 70 para aquela faixa antes da guerra dos 60 dólares o barril. Chegar a 60 acho que é muito otimismo, né, Fábio? Quem sabe até o final do ano, né? Mas eu acredito que se realmente esse cessar-fogo for sanado mesmo e também Israel não atacar o Hezbollah, o Líbano, que é muito preocupante também, eu acho que abaixo dos 80 dólares já vai mostrar um sinal aí de arrefecimento da nossa economia. Dólar tem perspectiva, cada vez também é outro cenário de mudanças a qualquer momento, né? O dólar é uma commodity muito difícil, né, de se acertar, de se dizer, então eu brinco, dólar caiu, tem que comprar, tem que fazer preço médio, mas a minha opinião agora também continua naquela faixa entre 5,10 e 5,20, né, que é uma faixa muito ampla para não acertar. Mas por quê, Fred Júnior? Com uma taxa de juros americana que provavelmente eles vão subir, o dinheiro acaba migrando para lá e aí com essa saída, provavelmente o câmbio acaba subindo mesmo. Não vai ter jeito. E até me vem uma coisa na cabeça, que está acontecendo aqui um fenômeno, né, Fábio, que de assalto a alianças de ouro, porque o ouro está valorizando. Depois eu queria até, se depois você com mais detalhes, se realmente esse crescimento do valor do ouro, que voltou, assaltos que não existiam mais de aliança, então é porque o pessoal está derretendo o ouro para ganhar um troco aí, porque tá valorizado o ouro. Olha, essa notícia, você me passou, eu não depois tinha conhecimento. Observa isso. Voltou aí roubo de aliança e correntinha. Por quê? Por que voltou? Porque o ouro está valorizado. Então, os ladrões são bem informados também no mercado financeiro. E aí agora eles estão roubando ouro para derreter, vender e ganhar dinheiro. Você sabe que em momentos de guerra, de conflito, realmente, né, o ouro é um ativo muito importante, né? Na verdade é o mais importante, porque você tem o físico, né? A gente teve uma alta muito grande, né, há um mês atrás do ouro, principalmente dos metais em si, a prata, né, também subiu bastante, e aí tinha voltado um pouco, e agora o mercado voltou novamente a subir, principalmente porque você quer segurança. Enquanto você tem momentos de insegurança, você pega ativos um pouco mais sólidos. Mas olha,
essa notícia, infelizmente uma notícia triste, né? Porque cada vez mais a segurança aqui é uma preocupação. Você tem agora andar sem corrente, sem aliança, sem nada. Você tem que andar... Se não bastasse o celular, agora então também a aliança. Você tem que ficar meio como se tivesse com um ursinho assim abraçado. Pra não... E chega em casa sem aliança, a esposa fica brava, né? Aí agora você vai ter... Os malandrões, né, vão estar com essa desculpa, né? É que eu tô sem aliança porque eu tenho preocupação para não ser assaltado, perder a nossa aliança. Você vai ver que tem uns somebody lovers que vão usar essa como desculpa. Vou aproveitar, Fred. E aí aquela frase célebre do Silvio Santos, quando ele falava 1 milhão de barras de ouro vale mais que dinheiro, é o que está acontecendo hoje, viu, Fábio? É verdade. O ouro realmente ainda é um ativo, né? Muito, muito seguro. Mas eu acredito que também o ouro vai segurar um pouco aí nessa faixa de preço. Alguma dica? A gente sempre pede, você vem aqui, senta e começa a falar. Tem alguma dica pro pessoal que está nos ouvindo, assistindo a gente aí de investimento, algo assim? Fica um pouquinho cauteloso, dá uma esperada ou tem alguma dica? Você outro dia falou do Tesouro Nacional, que é uma boa dica, né? O Tesouro Nacional realmente é uma dica legal para quem até não tem tanto tato ainda com a Bolsa de Valores, é uma opção legal. Você falou outro dia também, além da Bolsa, você citou também para investimento também é bacana, outro dia você citou. O que você tem aí? Tem alguma dica, Fábio? Fred, eu acho que a gente precisa agora, nesse momento, aí, pelo menos de uma semana, entender o que vai acontecer com o mercado, principalmente Se aí... tratar de paz vai mesmo ser exatamente, para a gente ter um pouco uma noção. Por quê? Agora ficou preocupante, a nossa inflação está trabalhando aí na faixa acima dos 5,20, 5,30, o que é muito alto, Fred, como a gente sabe, né? A meta de inflação é de 3%, com 1,5% de gordura, e a gente ultrapassou. Então eu acho que agora os mercados, né, e os agentes econômicos estão recalculando e rebalanceando as perspectivas. Então, continuo dizendo que renda fixa ainda é uma grande opção, principalmente com uma Selic alta dessa, e vamos aguardar aí, principalmente em bolsa, para ver se é o momento ou se ela pode recuar um pouco, porque eu falei, abaixo de 175 mil pontos, ela pode vir buscar os 163 mil. E para aquele que está investindo em bolsa agora, não é tão familiarizado com a bolsa, fica quietinho, né? Não se mexe nesse momento, não faça nada, não põe para vender. Quem tem segura e quem ainda não entrou, espera pelo menos uma semana aí para a gente decidir. E eu prometo voltar aqui com algumas opções de ações. Momento de cautela hoje. Momento de cautela. Quem quiser tirar alguma dúvida, quer saber alguma informação, quiser falar com você, Fábio, o que faz? Na minha rede social, o Instagram, Fábio Denardi Oficial, lá tem o meu WhatsApp, pode me chamar que a gente conversa. Eu trabalho no escritório, na GWM, que é um braço do BTG, o que eu puder auxiliar, fica à vontade. Nosso Elon Musk ainda está na casa dos trilhões aí? 2 trilhões e 600 bi. É o que ele fala. Mas você sabia, Frei Júnior, que a gente estava lendo algumas coisas? Sim. E ele não vai dar, a SpaceX provavelmente não vai dar nada de lucro esse ano. É mesmo? Exatamente. Então pode ser que volte um pouco essa euforia, nesse primeiro momento. Obviamente, é uma empresa que vale a pena se ter, mas eu acho que essa euforia que teve na abertura vai passar um pouco. Vai dar uma segurada. Vai dar uma Foi segurada. exagerado também, né? Foi exagerado. E é muita coisa, né? Ele já está entre as 5 maiores empresas, né? Principalmente americanas. Então, eu acho que agora tem que segurar um pouquinho. Mas ele continua o homem mais rico do... Os caras postam assim, foguete não dá ré. O dele dá ré. Tudo pode acontecer, né? Valeu, Fábio. Muito obrigado, viu? Um abração para você. Bom dia, boa quinta-feira e até terça-feira que vem. Bom final de semana para você. Um abraço, Fred Júnior. Valeu. Agradecendo o Fábio Denardi aqui com a gente, o quadro Moeda e Mercado, ao vivo aqui no Toledo Notícia, a primeira edição. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais para você aqui na Guardiã da Notícia.